dia, pessoal! Esse é o início de uma grande jornada em minha vida, né? Que eu vou abrir esse canal com o intuito de ensinar vocês a fazer uma comidinha deliciosa, a comidinha do dia a dia, né? Hoje nós vamos aprender o nosso prato favorito, que é o bom brasileiro come, né? Que é o feijão, o arroz, a proteína, uma massa, que vai ser um macarrão. E eu já comecei dando início aqui, mas vou explicar tudo direitinho pra vocês. Bom, aqui, gente, eu tenho uma costelinha de gado, uma costelinha bovina, que eu já tava com ela temperada no freezer, mas eu vou ensinar passo a passo pra vocês, que eu já guardo minhas carnes todas temperadinhas. Como vocês podem ver, aqui tem uma costelinha de gado. Eu já tinha colocado cebola, um temperinho seco que eu vou ensinar pra vocês, como é que eu faço o meu tempero seco, como é que eu monto. Tem também aqui o coentro, tem o alho, o colorau. E temos também aqui uma água fervendo, que vem para esse feijão, que eu vou colocar no fogo. Nós temos também aqui já também congelado um franguinho, que está temperadinho. Aqui nós temos o bacon, que eu vou fritar, e a calabresa que vem para o feijão. Bom, essa costela aqui, eu gosto sempre que eu compro costela, por ser uma carne mais gorda, eu gosto de cozinhar ela num dia para consumir no outro dia. Por quê? Porque eu coloco ela na geladeira e tiro toda aquela gordura que está em cima. Bom, vocês estão vendo que aqui já começou a ferver, né? E eu coloquei pouquinha água, porque se colocar muita água fica uma carne sem gosto. Então eu vou tampar a panela, vou deixar uns 20 minutos e depois eu volto para ver como ela está. Gente, eu vou pegar essa pastinha de alho que tá aqui do lado, que eu mesmo faço, também vou ensinar pra vocês. Ela tem só alho e óleo. Então, eu vou colocar aqui, que eu quero que o alho dê uma fritadinha antes da cebola. Vou colocar aqui logo pra refogar, pra colocar esse feijão que eu já escorri, que tava de molho. Esse feijão também eu coloquei de molho agora há pouco. Eu coloquei na água quente pra ele hidratar logo. Aí eu vou colocar aqui o alho, para o alho fritar. E em seguida eu venho com a cebola. Gente, vocês estão vendo que eu não coloquei óleo, né? Porque o óleo já tá na pastinha, tá bom? E eu cozinho com muito pouco óleo. Eu não sou adepta muito do óleo. Agora eu vou colocar a cebola aqui dentro, para fritar. Vou pegar aqui a cebola. E vou colocar 2 colheres bem generosas. Eu gosto muito da cebola, que ela dá um sabor especial ao feijão. Quer dizer, não só ao feijão, mas como a carne e tudo. Então, aqui ela vai dar uma fritada e eu venho em seguida com o feijão para refogar. Gente, essa zoadinha é da máquina, viu? Que está lavando roupa, mas aqui, ó, eu estou fritando a cebola com o alho. Vocês dão pra ver, né? Então, eu vou deixar ela dar uma douradinha, nem chegar muito a dourar, mas eu vou deixar aqui um pouco e em seguida eu venho e coloco o feijão aqui. Ó, gente, eu vou colocar aqui uma aguinha também no fogo, com bastante sal, né? Porque isso é uma água que eu vou fazer uma massa, um macarrão, né? Você escolhe o tipo que você quer. E eu vou deixar ela aqui até ela ferver. Enquanto isso, nós já estamos com a água ali fervendo para o feijão, né? Que agora eu venho, ó, você pode olhar aqui a misturinha e eu vou vir com aquele feijãozinho que está escorrido. E eu coloco ele aqui para refogar. Sim, também eu estou fazendo uma grande quantidade de feijão, gente, porque eu sempre tenho comidas congeladas no freezer, né? E amanhã eu vou fazer uma comida aqui para minha casa, que é uma comida tradicional, bem regional. Então eu vou usar bastante feijão. Aí eu já aproveito e já cozinho hoje, porque amanhã eu só faço terminar. Aqui eu vou deixar dar uma apurada nesse feijão, né, refogando bem, e vou vir agora com um temperinho seco. Esse é o meu tempero seco. A base dele, gente, é coentro seco, moído. Eu vou colocar ele aqui, eu vou dizer a vocês a quantidade que eu coloco. Vou ensinar pra vocês. Foi um tempero, né, que quem me ensinou foi minha avó, né? Eu fui criada com a avó. E ela me ensinou esse tempero e todo mundo que come minha comida gosta.
vocês estão vendo que a quantidade, ó, que fique ele tipo assim, todo envolvido numa parte do tempero. Eu venho agora também, em seguida, com o fogo, eu vou colocar 2 colheres bem generosas, dessa colher grande, de molho de tomate aqui dentro, ó. Pra dar um gostinho. Aí aqui, vocês observaram que eu não coloquei sal, porque eu só coloco sal quando o feijão cozinha. Então agora eu vou vir com a água e vou tampar a panela. A quantidade de água, que vocês podem observar, foi a que deu para cobrir o feijão. Pronto, já escorri o macarrão. Vocês sabem que cada massa tem o seu tempo de preparo, né? Na embalagem, conforme o fabricante. Eu geralmente olho eu vejo como eu quero, se eu quero al dente ou mais mole um pouquinho. Bom, já escorri, né? Ela passou em torno de 7 minutos no forno. Desculpa, gente. Passou em torno de 7 minutos no fogo. Gente, eu desliguei o fogo desse feijão com 5 minutos, porque ele tava bem novinho, né? Então, mas dá para observar que ele ainda tá um pouco duro. Então, eu vou voltar aqui para pressão por mais 5 minutos. Eu vou dar uma olhada também aqui na costela também. Eu desliguei ela com em torno de 12 minutos de pressão, né? Pra ver, vocês podem observar, ó, que ela já tá se soltando do osso, que isso é um sinal que ela tá cozida. Então, ó, ela tá ótimo o cozimento dela. Então, quer dizer que o animal era novinho. Então, aqui, eu agora vou botar um coentrozinho verde e vou deixar um pouquinho mais para ele tomar um gosto e vou desligar. Pronto, vou ligar aqui o fogo novamente dela, que ela já tá cozida. E vou colocar o coentrinho verde. Como vocês podem ver, eu já guardo o meu coentro todo congeladinho. Assim que eu chego do supermercado, da feirinha, eu já corto ele, eu lavo ele, deixo ele enxugando numa peneirinha. E depois eu já corto ele todinho e deixo aqui, passa mais de 2 meses, assim. Porque é importante a gente fazer isso, porque geralmente quando chove o coentro vai o preço lá nas alturas. E aí eu aproveito para ter congelado, para não estar gastando muito. Então, ó, vocês estão vendo aqui, botei o coentrinho, ó. Ó, que delícia, gente. Olha esse caldinho bem, tá assim, grossinho, né? Numa espessura boa. Pronto, eu vou deixar aqui o coentro e vou, deixar sem pressão, tá, gente? Porque ela já tá cozidinha. E vou daqui a pouco desligar. Aí, experimento o sal. Ó, gente, essa costelinha aqui, eu sempre tenho ela cozida em casa, porque ela com cuscuz é uma delícia, com macaxeira ela é uma delícia. Ela é uma delícia também, colocada até pedaços no feijão, viu? Mas amanhã eu vou fazer uma comida que na minha cidade natal chamam de munguzá salgado. E aqui eles chamam de pintado, então eu vou usar essa costela toda. Gente, eu vou aproveitar e fazer logo o molhinho do macarrão, né? Eu vou colocar aqui a cebola, né? E vou levar lá pra fritar com o alho. Ó, gente, eu vou colocar aqui a cebola no fogo. E eu não vou colocar eu vou colocar a cebola no fogo, mas eu não vou colocar alho. Pronto. Eu agora tô aqui com a cebola. Eu não coloquei nem um pouco de óleo, porque eu vou usar o óleo que tem aqui nessa pasta, tá? Eu vou aproveitar. Até por sinal, quero pedir desculpa, né? Porque eu falei errado, né? Errei um pouco. Faz parte do nervosismo. Então, aqui eu tenho o alho e a cebola, certo? Não vou usar óleo, a não ser esse. Vocês estão vendo que é muito pouco, né? Que é o recomendado, para que a gente use sem dano algum ao nosso organismo.
Bom, aqui, gente, eu tenho um molhinho de tomate pronto, eu uso da Tambaú, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco a embalagem dele. E toda vez que eu abro, eu coloco em um potinho e guardo na geladeira. E aqui, nessa vasilhinha, eu tenho um molho de frango que eu uso pra uma base de lasanha de frango. E eu uso ele também no macarrão, uso ele no pão, eu uso ele em várias coisas que eu preciso. Então, agora eu vou colocar aqui, vou deixar ele torrar bem esse alhozinho. Aí venho com uma colher, por exemplo, de molho de tomate ou duas, de acordo com o que eu queira, porque eu não gosto de muito molho não. Mas eu vou deixar ele torrar, venho com o molho de tomate e em seguida com o molho de frango, para fazer um molho bem gostosinho. Ó, eu vou colocar uma colher só de molho de tomate. Por quê? Porque aqui nesse franguinho também tem molho de tomate. Porque senão vai ficar muito forte, né? E eu não gosto. Apesar de ficar uma delícia se você usar um creme de leite. Por exemplo, ontem eu peguei esse molhinho de frango aqui, coloquei leite, creme de leite e fiz uma canja. E ficou deliciosa, né? Eu fiz uma canjinha aqui nesse tempo frio, mas é muito bom essas comidinhas com caldinho. E ficou delicioso. Então é um frango que além de render, também é muito bom. Bom, essa panela de pressão, vamos aqui ver se ela pegou pressão. Aí, pronto, é o que tem o feijão, certo? Ele agora que começou a pegar pressão, eu vou contar 5 minutos e desligo. Vou colocar 2 colheres generosas, assim, de frango, né? Pra ficar bem temperadinho esse macarrão. Gente, eu não vou colocar sal, por quê? Porque eu já cozinhei com aquela massinha, aquela grande quantidade de sal na água. E vou colocar, agora ele vai ferver aqui, porque já tá pronto. E eu venho com o macarrão e passo ele. Gente, o molho já tá, ele ferveu, incorporou, né, o creminho de frango. E eu coloquei coentrozinho verde, aí eu venho agora com o macarrão e coloco aqui. Sabe, gente, tem coisas importantes na cozinha da gente. Uma delas, eu sempre gosto de dizer às minhas amigas, é que cozinhar tem que ter amor. E amor dedica-se tempo, não pode ter pressa. Não pode ter pressa, porque a base de uma boa comida, o tempero está bem cozido. Por exemplo, o alho mesmo, ele precisa de um tempo, porque o gosto de alho cru na comida é o que não faz bem. Tem gente que chega a dizer, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem gente que não usa alho, mas eu acredito que seja o tipo como estão cozinhando. Gente, eu vou colocar aqui a cebola, né, pra gente fazer logo o arroz, que é a única coisa que tá faltando. Quer dizer, não é a única coisa que tá faltando não, porque tá faltando também, né, a nossa proteína que eu vou colocar na airfry. Então, eu vou colocar aqui a cebola. Vocês observaram também que eu já guardo a cebola toda trituradinha? Porque eu deixo já os depósitos com bastante cebola triturada, aí tipo alho, porque isso já me adianta bastante. Pronto, aqui eu vou colocar no fogo. Aí aqui, nesse caso, como é o arroz, eu vou colocar um pouco de óleo pra que... Porque o arroz eu preciso mais de um óleo, um pouco mais, pra ele refogar. Então, ele vai ficar aqui dourando essa cebola. Depois, eu vou vir com o alho trituradinho. Gente, 5 minutos após, eu venho aqui olhar o feijão, ó. Quase que ele seca totalmente. Mas vocês estão vendo que ele tá no cozimento perfeito, o caroço inteiro. E deixa eu ver aqui. Ui, gente, tá quente. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu pegar com esse outro dedo, que já tá mais... Ó, tá vendo que ele tá molinho? Vocês viram? Eu não aguentei segurar. Ó, ai, mas ele tá molinho já. Ele já tá cozido. Só que eu sempre tenho aqui uma água fervendo. Sempre. Eu gosto de cozinhar assim. Então, eu venho aqui e vou colocar um pouco de água aqui para cobrir ele, só para cobrir, certo? Até porque eu não vou usar ele todo, eu vou usar só uma parte hoje. Então, eu venho com ele aqui, com a água fervendo e deixo aqui cobrindo. Vocês lembram que eu já tenho uma parte de tempero seco, né? Mas daqui a pouquinho eu vou fritar ali aquele bacon e a linguiça para temperar ele. Pronto, eu vou deixar ele aqui e vou completar essa água para o nosso arroz.
Então, eu agora vou acender o fogo dessa frigideira, né? E vou colocar o bacon. Todo o meu bacon, gente, já tá todo cortadinho, ó. Como vocês podem ver, eu compro ele, eu tiro aquela parte que é mais dura, que eu vou mostrar depois em seguida. E eu venho e vou fritar essa parte mais branquinha, que é onde faz a gordura. Então, eu vou fritar ele aqui. Quando ele estiver mais um pouco frito, aí eu venho com a calabresa, tá certo? Pronto, olha aqui como tá a nossa cebola, tá vendo? Já tá bom, ela já começou aqui a dourar um pouco, então já tá bom de vir com alho, eu já vou vir com alho. Bom, nosso bacon aqui, ó, tá ficando fritinho, eu já tô mexendo ele pra ele separar um do outro. Enquanto isso, eu venho aqui, eu coloquei já uma colher aqui de alho, né? Eu vou mexer aqui, ó, porque já tava tipo douradinha a cebola. Eu vou colocar aqui pra ele unir bem, porque o alho, gente, ele é bem rapidinho, viu? Pra ele fritar, ele não demora. Então, e também eu acho importante não deixar ele escuro, porque no que ele fica escuro, ele amarga. Então, eu vou colocar agora aqui o meu arroz. Eu não lavo o arroz, tá, gente? Porque eu uso esse arroz branquinho, ó. Eu gosto desse aqui urbano, porque ele fica soltinho, ele não desmancha. Tá gravando? Gente, o arroz ele já tá bem refogadinho, vocês estão vendo, ó, brilhosinho, porque o arroz também é importante que ele dê uma torradinha nele, pra ele ficar soltinho. Então agora eu vou vir com a água que já tá fervendo aqui e vou colocar aqui no meu arroz. Aí em seguida eu vou colocar o... Eita, Jesus! Desculpa, gente! Foi. Gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês o erro, né, que eu cometi. Eu já tô com o sal aqui pra colocar aqui no arroz. Eu tô mostrando tudo como é uma dona de casa, viu? Todo mundo erra. Isso é raro, eu nunca aconteceu isso comigo, mas eu acho que hoje foi. Aqui eu vou colocar o sal. Já vou mostrar ali o bacon. Peraí, daqui eu vou colocar o sal. Olha a quantidade que eu tô colocando de sal, mas aqui eu coloquei em torno de meio quilo de arroz, certo, gente? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar água, deixar no fogo baixo e tampar. Aqui é o nosso bacon, que já está todo torradinho, quase. Eu vou agora colocar a calabresa. Ó, gente, vocês lembram quando eu falei que eu não coloco, tipo, óleo na comida? Aí eu venho com essa gordura aqui, vou dar uma temperada naquele feijão, porque essa banhinha aqui de porco é tudo de bom, deliciosa. Sem contar que a gordura animal, ela não é tão ruim quanto o óleo de soja. Então, já é um ponto positivo pra gente. Eu vou colocar aqui a calabresa, vocês vão ver. Ó, a nossa calabresa também, ela já tá toda... Eita, desculpa aí. Ela já tá toda cortadinha, que eu já falei pra vocês como é que eu compro, como é que eu armazeno. Pra quê? Pra também diminuir o tempo, né? Porque se você guarda tudo já cortadinho, né? Você compra um bife, uma carne pra cozinhar, você já guarda tudo. Então tem tem horas que eu chego do supermercado, eu não faço isso. Mas eu guardo as carnes e depois eu tiro um dia só pra cuidar delas. Então, o meu freezer é cheio de carne já temperadinha, toda cortadinha, pra diminuir o tempo. Aqui nós estamos com o arroz fervendo, tá vendo? Aí eu vou vir aqui, vou diminuir o fogo, vou botar um fogo baixo aqui, tá? Que já está. E venho e tampo a minha panela. Pronto. Gente, olha a calabresa como ela já tá toda fritinha, tá vendo? O bacon também tá na medida certa, por isso que a gente coloca ele primeiro. Aí, e aqui eu já vou desligar. Se eu fosse consumir, tipo, vamos supor, se eu quisesse, aqui também eu poderia colocar uma cebola pra dar um sabor maior, né? Fritar na cebola, mas pra mim tá de boa. Eu vou desligar o fogo e vamos aqui olhar agora o nosso arroz, certo? Olha aqui como ele tá. Eu gosto sempre de virar ele assim, gente, pra que a parte cozida venha pra cima. Eu gosto de mexer ele com um garfinho para ele ficar soltinho. Pronto. Ele aqui ainda tá cru, ele tá duro,
Mas eu vou baixar o fogo, que já tá baixo, e vou tampar a panela. Se eu ver que ele ainda tá um pouquinho duro, eu vou botar muito pouquinho água só para dar uma hidratadinha em cima. Por quê? Porque esse arroz aqui, pode desligar ele um pouquinho duro, que o tempo que ele ficar aqui no vapor, ele vai cozinhar e não vai ficar empapado. Pronto, gente, agora eu vou fazer um temperinho para colocar lá naquele feijão, né, que eu já cozinhei. Então, eu tenho aqui uma bandejinha de temperinho, eu vou pegar aqui um bowl, né, e vou começar a colocar um temperinho de cada, um pouco, né, pega aqui uma colher. Eu vou pegar aqui, eu vou usar aqui um pouco de chimichurri, né? Não sei como alguns gostam de chamar chimichurri, mas o importante é colocar. Eu uso sem pimenta, tá, gente? Porque eu acho ele muito apimentado. Se eu quiser, às vezes, uma pimentinha, eu sempre tenho aqui, nesse pote, pimenta calabresa, que é o que vem nele. Então, eu uso numa quantidade bem menor do que vem misturado. Eu coloquei um pouco dele. Vou colocar um pouquinho do meu temperinho, que eu uso, que é a base maior dele. Ele leva coentro, cominho e um pouco de pimenta do reino, mas eu coloco mais coentro. Então, eu vou colocar aqui porque já tem um pouco lá, né? Aí, eu vou colocar aqui um pouco de orégano, que faz bem para o coração e dá um sabor. E um pouco de açafrão. Pronto. Não vou usar pimenta separada, por quê? Porque já tem pimenta. Também vocês estão lembrados, né, que eu falei que eu não coloquei o sal no meu feijão? Não vou colocar bastante, por quê? Porque a calabresa já tem sal, o bacon, então eu vou colocar um pouco e depois eu experimento, combinado? Pronto, olha só o nosso arroz, ó, tá vendo? Ele tá até, tipo assim, um pouco pegado lá embaixo, muito pouco, mas ele não tem líquido, então agora venho e desligo o fogo. Eu faço isso nele pra ele soltar e depois ele vai estar soltinho. Eu posso mostrar isso a vocês quando eu for servir. Então, eu vou desligar o fogo, tampar. Não coloquei mais água dentro dele. Agora, vamos vir aqui para o nosso feijão. Olha aqui como tá o nosso feijão. Então, eu ligo o fogo. Certo? Aí, aqui, eu pego esse bolzinho, ó, que eu coloquei todos esses temperos, que é a quantidade de feijão. Eu tenho aqui, eu coloquei 650 gramas de feijão, porque eu vou usar o feijão, vou precisar do feijão cozido. Então, eu venho aqui, vou pegar essa colher aqui, que já é da calabresa, e vou mexer bem esses temperos, certo? Aí, eu venho agora com um pouco dessa água que está fervendo, né, que eu já coloquei aqui, que eu, como eu disse pra vocês, eu gosto... Ai, desculpa, gente, tá quente. Eu gosto muito de cozinhar com água fervendo, gente. Eu não tenho uma chaleira elétrica, mas eu sempre coloco um feijão. Aqui eu coloquei uns 2 dedinhos de água acima do... Feijão. É, do nível do feijão. E agora eu venho com calabresa, bacon e a gordura, que é o que dá muito sabor. Vou colocar um pouco, bem muito, né? Pra ficar também delicioso. Porque eu vou usar também uma parte deles amanhã no prato que eu falei pra vocês que eu tô fazendo. Que... Tá bom, né? E aqui, olha só. Olha que bonito. Então agora, eu vou deixar ele sem pressão e ele vai ferver pra engrossar esse caldo. Certo? Porque tem umas... Tem tipo assim, tem um pessoal, umas cozinheiras que pegam um pouco desse feijão, passa no liquidificador, amassa ele para engrossar o caldo. Mas isso eu não faço e eu posso garantir a vocês que vai ficar o caldo bem grossinho. Gente, minha airfryer, ela tá com um defeito no time. Ele não tá voltando para desligar. Então eu já liguei, aqui nós temos uma forminha de silicone, né, com protetor. E eu vou colocar essa proteína aqui, ó, vocês estão vendo aqui. Essa proteína de frango, que também tava temperadinha, tá lá no meu freezer, né? Eu compro e já tempero. Então, eu venho aqui e coloco aqui. Eu gosto de colocar primeiro em 180 graus, para dar uma cozida no frango. Aí, eu coloco sempre a pele pra cima, porque a gente, aqui eu sei que a pele não faz bem, mas a gente ama uma carninha com pele, que ela fica bem sequinha. E vou colocar aqui e vou deixar por 20 minutos.
Só que quando ele der um cozimento de 10 minutos, eu venho e boto a temperatura em 200 graus, tá bom? Porque eu tenho que lembrar que a minha airfryer não tá desligando. Pronto? Gente, olha só. Eu vim, experimentei o sal, achei o sal pouco, botei mais um pouquinho, né? Que isso é de acordo com o que vocês gostam. Vocês estão vendo aqui a consistência desse caldo, gente, ó. Que ele já tá engrossando. Por quê? Porque o feijão, ele é muito molinho. Então, ele mesmo vai desmanchando alguns grãos, né? Engrossando o caldo. Aí, agora, pra finalizar, gente, eu venho aqui com esse coentrinho. Pra dar um tchan, né? Que nós que somos nordestinos, amamos o coentro, né? Tem pessoal lá do sul gosta mais da salsa, mas nós gostamos mesmo do coentro. Eu acredito que seja tudo como modo de preparo, quantidade, talvez eles comeram e não tava numa comida boa, porque também pode acontecer de eu fazer uma comida, você faz outra e a pessoa gosta da minha e não da sua. Então, isso acontece com alho, com coentro. Acho que bom, pode ser uma questão e de aqui, cultura. é verdade, aí minha assistente, né, que é minha neta. Porque a cultura Que é vai questão do de mercado cultura. brasileiro. Por exemplo, eles exportam coisas do Nordeste para o Sudeste. Então, dependendo, eles podem não ter exportado o coentro. Quando exportaram, o povo já estava acostumado com a salsa. Não, mas isso não, porque lá em São Paulo foi construída com muito nordestino, entendeu? Eu sei, eu aprendi isso. Mas também tem muitos, né, que moram em São Paulo que não gostam do nordestino. Bom, o coentro tá assim com essa cor porque ele tá congelado, certo? Eu tenho que voltar ele para o freezer, mas eu vou botar mais um pouco aqui, que a quantidade de feijão é bastante. Pronto. E agora eu já vou desligar o fogo e esperar a hora do almoço. Tchau. Bom, gente, agora é a hora de nós almoçarmos, né? Sejam bem-vindos vocês, bom apetite. Nós temos ali o franguinho ou o feijãozinho. Olha esse feijão, olha aqui, ó. Olha esse feijão, olha o caldo dele. Tá vendo? Bem grossinho. Temos uma abóbora, aqui nós temos o nosso macarrão. E aqui o nosso delicioso arroz, ó, como ele tá soltinho, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Não tem mistério, gente, pra fazer o arrozinho branco. Pronto, bom apetite!